Bom, então, boa noite e vamos ao estudo de hoje sobre fé, né? Nós estamos estudando a fé, a gente já estudou a fé, nossa fé inicial, básica, que é acreditar. A primeira fé é essa, estudamos em confiar, em entregar, em esperar, saber esperar. Tudo isso é uma sequência, não é uma sequência lógica. A gente às vezes anda para trás e às vezes no mesmo dia a gente precisa acreditar, no mesmo dia a gente precisa confiar, no mesmo dia a gente precisa entregar alguma coisa a Deus e saber esperar nele e muitas vezes também a gente acaba tropeçando nessas coisas. Nossa fé é pequena, a gente sabe, então a gente pede que Deus aumente a nossa fé, o nosso pedido e por isso a gente também está estudando sobre esse assunto. Hoje a gente vai estudar um assunto bem interessante que é a fé que vence o medo, né? Então, alguém já disse que o oposto da fé é o medo, né? Muita gente fala que o oposto da fé é incredulidade, pode ser também, mas é o medo também. Então, medo do desconhecido faz com que a gente duvide. Quando a gente duvida, a gente não confia. Quando a gente não confia, a gente não tem fé, né? Medo da morte, medo do escuro, há tantos medos, né, que a gente tem dentro de nós e que quando a gente tem medo do escuro, quando a gente acende a luz, o medo passa, né? É assim que funciona. E assim também deve ser em relação a outros medos, né? Se Deus é luz, se Ele está conosco, se nós o buscamos, se nós o conhecemos, é isso que a gente vai estudar hoje, então o medo se vai. Esse medo que se vai, ele é uma dádiva de Deus, não é? Ele acrescenta para nós essa confiança, né? Então, a dúvida, ela bloqueia a nossa mente. A paura, né, esse medo até exacerbado, ele é um bloqueio que a gente tem, né? E a gente às vezes não sabe por que tem, né? A gente tem neuras que nos prendem. Então, por exemplo, eu sou um cara que não tenho muito medo de escuro, medo de dor, de coisas assim. Mas não gosto de agulha. Então, por exemplo, vacinas, a gente não gosta de vacinas, não gosta de tirar sangue. E é um negócio inexplicável. Por quê? Porque a turma fala, mas não dói, eu sei que não dói. Desde que eu tinha 3 anos de idade, eu sei que não dói. A questão não é dor, mas é uma fobia que eu tenho, né? Essas fobias, elas são inexplicáveis. Óbvio que eu já pedi para Deus e peço sempre para me livrar disso. E eu sou obrigado a conviver com isso. Essa é uma fobia que eu tenho. Quanto mais eu descanso em Deus, quanto mais eu confio nele e sei que ele está e relaxo, menos fobia eu tenho, não é? Então, o pior não é isso, gente. O pior é que isso passou para o meu filho. Meu filho do meio, ele é pior que eu, que é uma coisa, assim, grande, né? Ser pior que eu nisso. Então, ele tem lá o seu kit desespero. Toda vez que ele vai tirar sangue, ele leva lá um fone de ouvido. Agora ele arrumou um desses óculos 3D. Então, ele põe o fone de ouvido, põe uma música, põe o óculos 3D. Ele parece louco, cara, tipo o pai, assim. E aí ele acorda cedo, passa uma pomadinha, chama Embla, que é uma pomada para ele não sentir. Tá. Bom, você fala, nossa, que horror. Tudo bem, tem gente que é isso. Tem gente que tem medo de lagartixa, né? Sim. Tem uma aflição. Então, e assim por diante. Esses são os nossos medos e não adianta. Agora, existe um medo que, fora essa questão de fobias, que é um medo inexplicável do que a gente não conhece. E aí que entra a fé. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e a gente o conhece, né, conhecendo ele de verdade. Então a ideia é conhecer a Deus para valer, não é? O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, quanto mais nós convivemos intimamente com ele, mais nós vamos amar a Jesus. E este amor, diz a palavra, o perfeito amor lança fora todo medo, né? Essa confiança que a gente acaba tendo, conhecendo uma pessoa, se a gente tem medo do desconhecido, quando a gente não conhece muito bem a pessoa, a gente fica meio assim. Em compensação,
quando nós temos um grande amigo, alguém que a gente pode confiar, nós não temos medo de abrir o nosso coração, né? Então, se Jesus é o nosso amigo, a gente pode conversar com ele. Oração nada mais é do que conversar com Deus, conversar de coração. Primeiro porque ele conhece o que está lá dentro, mas ele se agrada quando nós expressamos essa confiança nele, e isso faz com que o nosso medo relaxe, acalme e a gente acaba confiando, crendo, né? Tem um outro aspecto que é o poder de Deus. Se a gente sabe do que ele é capaz, não é? Quem é ele, que ele é o Criador. Hoje à tarde aqui, eu estou morando, né? Nós estamos morando aqui no condomínio, eu fui dar uma volta e estava bem no pôr do sol, eu já cheguei à noite em casa. Então o céu estava maravilhoso, né? E a gente olha isso, né? Nós que reconhecemos a Deus em todas as coisas, a gente fica impressionado de ver a criatividade de Deus. Nada, eu estava até falando com ele, nada do que o homem fez, nada, se compara a um pôr de sol, ao formato das nuvens, às muitas árvores com suas multiformas e multicores, não é? Aos milhões de insetos, de peixes e aves, nada se compara. Não adianta, são coisas que são perenes. As coisas de Deus, elas são feitas por alguém que fez para durar para sempre. O pecado entrou e acabou trazendo o mal para a humanidade, infelizmente. Mas aquilo que Deus fez permanece maravilhoso, né, gente? Então, quanto se paga para uma boa paisagem, para um pôr de sol, para um nascer de sol, para uma cena maravilhosa. Por quê? Porque é Deus quem fez. Então, quando a gente reconhece e fala, Senhor, o Senhor fez isso, que coisa maravilhosa, o Senhor é todo poderoso. Se o Senhor faz isso, o Senhor é poderoso assim, por que o Senhor não agiria na minha vida? Então, essa conexão de pontos, né, entre o ponto A e o ponto B, que faz com que eu, reconhecendo quem é Deus, seu poder e tudo que ele faz e é relacionado comigo, isto aqui chama-se fé, né? É trazer para a minha realidade aquilo que eu estou enxergando em volta, e aí conhecendo quem é esse Deus, porque aí eu conheço e reconheço quem ele é e por que ele fez isso, e aí essa fé conecta no meu coração. Eu falo, eu posso descansar. Ainda, como diz o salmista, que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo ali. E aí, aqui tem um lago aqui perto, e eu estava pensando outro dia, caminhando. Você veja como é que a gente conecta a palavra de Deus. Eu estava vendo uma grama muito bem cortadinha, bonita, e o lago estava um espelho. Aí eu lembrei do quê? O salmista falou que ele ia me conduzir, né? Ele é o bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me conduz a águas tranquilas e a pastos verdes. Eu estava vendo a água tranquila e o pasto verdinho. Eu fiquei pensando, se eu fosse uma ovelhinha, bem que eu ia gostar disso aqui, né? Essa paisagem aqui me faz bem, não é? Me faz bem, né? Então, a palavra de Deus, ela é muito real. Eu posso fazer uma caminhada e conectar essas coisas. Isso só vai aumentando a minha fé nele. Às vezes a gente entra num turbilhão do dia a dia e a gente vai passando por situações que isso vai soterrando a nossa fé. E aí a gente começa a ter medo, né? Às vezes a gente não sabe por quê. Por isso a Bíblia fala lá em Romanos que a gente, de vez em quando, tem que reconectar com Deus. Fazer o nosso culto racional, que é reprogramar a nossa mente. Pedir para Deus acalmar e falar, Deus, reprograma, Deus. Reseta, não é? E vamos lá. Quais são os teus valores? O Senhor é Deus, eu sou sua criatura, mais do que isso, eu sou seu filho. Então, por causa disso, eu posso crer. E o Senhor é meu Deus, nada me faltará, não é? 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo e o Senhor vai estar comigo lá. Então a gente vai recapitulando as coisas de Deus e isso vai nos fazendo bem, vai trazendo de volta os valores corretos que a gente precisa ter para a gente não entrar nesse turbilhão. A fé, da mesma maneira que a dúvida, ela bloqueia a nossa mente, esse medo, da mesma maneira a fé ilumina. Veja só, o livro de Provérbios, no capítulo 4, tem um versículo bem bonito, são 2 versículos, capítulo 4, 18 e 19. Livro de Provérbios 4, 18 e 19.
Sidoquinha vai ler para a gente, se você quiser acompanhar, Provérbios 4, 18 e 19. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Olha só, né? O caminho do justo é como, diz uma tradução, a luz da aurora, né? A primeira luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus e nós vamos aprendendo com Ele os seus valores, aquilo que Ele tem para nós, nosso interior vai sendo transformado à sua imagem. Então, a gente vai brilhando cada vez mais como um dia que nasce e vai brilhando cada vez mais. Da mesma forma, infelizmente, de forma contrária, o caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Né? Triste, mas assim é, não é? Tem um texto em 2 Timóteo, quando Paulo escreveu a carta dele ao seu filho espiritual Timóteo. Então, as cartas de Paulo são no final da Bíblia, né, no Novo Testamento, e tem várias cartas que ele escreve para várias igrejas. Mas tem algumas cartas que ele escreve para pessoas. Uma delas, ou duas delas, são para um filho espiritual, uma pessoa, um discípulo dele chamado Timóteo. E na segunda carta que ele escreveu, nós vamos ler um texto, que é um texto mais ou menos longo, mas que é uma carta. Lembre-se que é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho espiritual Timóteo. Veja só o que ele fala. 2 Timóteo 1, de 1 a 14. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Jesus Cristo, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe deem graça, misericórdia e paz. Essa é a introdução da carta, né? Ele começa assim. E aí? Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como os que serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Deve ter havido algum momento em que Paulo impôs as mãos sobre a cabeça de Timóteo e o empossou de alguma forma de uma autoridade espiritual para que ele fosse fazer alguma obra e tudo mais. Então ele está falando, olha, aviva isso. Lembra daquele dia que isso aconteceu. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só isso aqui, vale a pena marcar na sua Bíblia. Deus não nos deu um espírito que produz medo, temor e covardia, mas sim um espírito em nós que nos dá poder, amor e autocontrole. Olha só como a Bíblia ela é interessante, né? Porque quando a gente fala em autocontrole, em equilíbrio, se vocês quiserem saber, eu sempre digo isso, né? O autocontrole e o equilíbrio são a melhor tradução do que um cristão é. Se nós temos a Cristo dentro de nós, a Bíblia fala lá em Salmo, não se atemoriza de más notícias, não é? Ele fala que nós temos longo ânimo, nós temos domínio próprio. Então existem várias passagens na Bíblia que falam de uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque Deus nos coloca no prumo. Quando a gente está longe de Deus, a nossa vida vai pendendo, ela fica tensa, ela começa a ter atrações que não são atrações de Deus, e isso acaba nos trazendo fora do eixo. O que Jesus faz? Ele nos fala de um novo nascimento e ele nos coloca no eixo. Então ele fala aqui que o Espírito que ele nos dá traz isso, poder, amor e autocontrole. Vamos ver a continuação. Portanto, jamais se envergonhem de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhem de mim, que estou preso por causa dele. Olha, Paulo já escreveu essa carta quando ele estava na prisão em Roma.
Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Olha só que interessante esse comentário que Paulo faz para Timóteo. Ele fala, eu conheço aquele em quem creio e eu tenho certeza, ou seja, fé, inteira certeza de fé, é um termo que ele usa num outro texto, de que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado. Deus deu uma missão para cada um de nós. Quando nós nascemos e viemos esse mundo, todos nós temos uma missão a cumprir. E essa missão foi dada por Deus e ele é poderoso. Eu conhecendo a Deus, eu sei, eu creio, tenho certeza que ele é poderoso para guardar o que me foi confiado até aquele dia que eu vou me encontrar com ele de novo. Então, ele veja só, vamos terminar aqui. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Veja só, que conselhos que Paulo está dando para o seu discípulo Timóteo, né? Então, isso nos chama a atenção. Nos fala que Deus não nos deu um espírito de temor. Pelo contrário, nós temos a certeza, conhecendo a Deus, que ele é capaz de nos guiar, nos guardar até aquele grande dia. Então, a gente não precisa ter medo. Se nós confiamos em Deus, se nós nos aproximamos dele e o amamos de verdade, ele vai nos guiar até que a gente encontre com o Pai, né? Então, eu queria só expor para vocês que para cada um de nós, né? Veja só o livro de Jeremias, capítulo 29. Deus tem um projeto, um plano, ele tem algo para nós que foi projetado desde a eternidade. Quando Cristo estava na cruz, diz a Bíblia que ele subiu na cruz e lá ele, pelo prazer que lhe estava proposto, qual o prazer? De nos ver, porque obviamente não houve prazer na cruz, obviamente, pelo contrário, mas pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a afronta e morreu morte por todos nós, e ele ressuscitou. A gente estudou isso semana passada, né? Então veja o que diz Jeremias, olha só esse texto, Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. É até aí. Então, outra tradução diz, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, quando me procurarem de todo o vosso coração. Então, o que Deus precisa, gente? Ele precisa, para que nós possamos alcançar esta fé e perder este medo no nosso coração, do futuro, do desconhecido, nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração e saber que ele tem para nós um plano que vai se cumprir. Para cada um de nós, Deus escreveu o nosso nome, está escrito e vai se cumprir. O que nós temos que fazer? Buscar diante de Deus esse plano. E diante dele, a gente colocar as nossas vidas, entregar as nossas vidas, depositar aos seus pés a nossa confiança e dar a ele esse crédito, dizendo, Senhor, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar de nós.
E eu creio que o Senhor é poderoso para guardar todo esse depósito, esse plano, esse projeto que o Senhor tem para mim, os meus valores que o Senhor infundiu em mim, até aquele grande dia. E não é só isso. Quando Deus fala guardar, é guardar também a minha família, né? A minha geração, a minha descendência, não é? Nós recebemos uma notícia maravilhosa, vamos ter o primeiro netinho. Estamos muito felizes, porque Deus está guardando a nossa descendência, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. É promessa de Deus, está escrito lá, se você estuda a palavra, você vai ver. Está escrito que Deus é um Deus geracional, Ele vai cuidando das nossas gerações, né? Então, estas coisas que Deus prometeu, eu creio e eu queria te estimular a crer também, né? E eu me lembrei de uma história, falando de medos, né? Que Deus, ele atua das maneiras mais estranhas possíveis. Se eu hoje, agora, abrisse o microfone para todo mundo que está ouvindo, eu tenho certeza que cada um poderia contar uma história, né? Uma no mínimo, né? De como viu o cuidado de Deus, como reconheceu a Deus e o seu poder, como muitas vezes passou por medos e de repente caiu, né? Em si, dizer, não, peraí, vamos pensar, Deus está no comando, ele é Deus, Ele está sentado no trono, nada mudou. Então, eu coloco diante dele tudo que eu sou, tudo que eu tenho, e eu sei que Ele vai cuidar de mim, né? E eu estava lembrando de uma passagem que aconteceu comigo, muito curiosa. Quando meu pai morreu, eu tinha 19 anos, e eu fui assumir a fábrica que ele tinha. Era uma fábrica bem zoada, para falar a verdade, bem pequenininha, mas era o que a gente tinha, né? E eu, meu irmão, minha irmã, nós começamos a tomar conta daquele negócio. Mas quem ficava na fábrica era eu, não é? E eles ficavam no escritório que não era no mesmo prédio. Um prédiozinho pequenininho que tinha ali perto da Marginal Tietê. E o nosso produto começou a faltar, teve uma crise. E eu tinha clientes e não tinha produto, né? Desesperado, porque os clientes batiam na porta, ficavam pedindo, veja só que drama, né? E isso foram anos, não foi uma questão de um mês só, né? Um belo dia, e aí eu comecei a procurar alternativas, né? Nós tínhamos alguns fornecedores, e aí achamos um fornecedor no Nordeste. Aí pegamos um caminhão, e esse caminhão ele fazia uma rota. Ele saía, viajava 5 dias para chegar em Recife, ficava 5 dias na fila para carregar, demorava 5 dias para voltar. Ou seja, a cada 15 dias, o meu bom amigo Heraldo, que era o motorista, que também conhecido como Pernambuco, a gente chamava ele de Pernambuco, o Pernambuco chegava com o caminhão dele e encostava. Era uma alegria, porque ele só acrescentava aquele pouco produto que eu tinha, chegava o caminhão dele, né? E eu, gente, garoto, naquela época eu tinha 19 anos, 20 anos de idade, desesperado e aprendendo a confiar em Deus, a confiar e a não ter medo do que está acontecendo, não é? E aquele dia especialmente eu estava muito aperreado, como diz o nordestino. Por quê? Porque o caminhão tinha saído, eu fiz a conta, estava demorando 15 dias para ele chegar, então faltava ainda 4 para ele chegar, e eu não tinha mais produto. Estava com clientes à porta e a turma querendo me acionar e tal, uma confusão. Aquele dia eu não aguentei, eu fui para o fundo da fábrica lá, encostei, eu nunca vou me esquecer, numa coluna, falei, Deus, eu não sei de onde vai sair esse milagre, eu não sei, eu não faço ideia, não sei. Lá de baixo, lá que eu trazia produtos lá de Santos, de Cubatão, não vai vir, aqui de São Caetano não tem. De onde vai vir isso, Senhor? De onde vai vir? Qual é a solução? Eu não consigo achar solução. Todas as portas eu já chequei, já vi, não dá, não tem. Mas eu fiz aquela oração e eu falei, eu não sei, eu confio, o Senhor alguma coisa vai acontecer. E eu saí do fundo da fábrica, para onde eu tinha ido, e fui para frente da fábrica. Naquela hora, eu vi passar um caminhão, né? E parando, né? Assim, ele passou para poder fazer a manobra. Parecido com o do Heraldo. Eu olhei e falei, não, cara, o do Heraldo não é. Nem adianta se animar, né? Aí ele passou, de repente ele parou, daqui a pouco vem ele. Ele tinha um chapeuzinho assim, que era um chapeuzinho que o nordestino usa. E ele tirou o chapeuzinho e falou, patrão, ele me chamava de patrão. Patrão, tô de volta aqui. Eu falei,
Heraldo, meu filho, cara, como é que você me volta antes, né? Cara, não, precisando tanto do produto. Não, patrão, oxe, o caminhão tá cheio, rapaz, tá carregado. Eu falei, não, você carregou aonde, Heraldo? Lembrando, anos a fio, o Heraldo fazia aquela viagenzinha em 15 dias. Naquele dia, ele fez em 11. Ele falou, sabe o que é, patrão? Lá na fábrica, lá onde eu fui buscar, lá em Pernambuco, eu tenho um compadre meu que ficou, que entrou para trabalhar na empresa e colocaram ele lá na balança para carregar as embalagens. Então, quando ele viu que eu cheguei, ele falou para mim assim, né? Ele estava numa fila, tinha uma fila de caminhão gigante. Falou, à noite você passa aqui, carrega e eu te entrego de manhã, ninguém vai ver. Ele entrou com o caminhão, passou na frente de todos os caminhões, foi lá. Eu sei que isso não é muito correto, mas foi o que aconteceu, tá certo? Então... Você não foi você que fez. Não fui eu que fiz. Aí ele passou quietinho o caminhão dele, foi lá à noite, na madrugada. O parente dele estava no turno da madrugada, invasou os cilindros, botou em cima do caminhão, ele passou e chegou. Gente do céu, gente do céu. Me deu um negócio, assim, sabe, um nó na garganta, de saber como Deus responde a nossa oração. O Deus que a gente conhece, se a gente conhece Ele de fato, e se a gente coloca em oração, com um coração de verdade, Deus responde a nossa oração. E é essa fé que nós estamos atrás. Eu sei que não é fácil, como não é fácil para mim. Eu estava passando um perrengue e não é que melhorou. O caminhão chegou, beleza, acabou. Continuou depois. Mas aquilo para mim foi como uma injeção de glicose na veia. Esse termo é ruim com injeção, né? Mas alguma coisa assim, alguma coisa que me fez, né? Uma vitamina. Foi uma vitamina para minha fé pequenina de um jovem, de um garoto de 20 anos, 21 anos que eu tinha. Então, queridos, o que eu queria estimular vocês? A saberem que Deus é Deus, que Ele está no comando e que se nós o conhecermos, o nosso medo vai diminuir, não é? Pode ser que não termine, pode ser que a gente continue com as nossas fobias, nossas pauras, mas nós vamos acalmar nele. A questão é viver em fé em Deus, né? Se nós estivermos nele, nós temos paz. A paz não está na gente, a paz não está na situação, no que nos envolve, seja ela ótima ou seja ela muito ruim. A paz está em Cristo, se nós estivermos nele. Jesus falou isso, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. Palavras de Jesus no Evangelho, hein? Então eu quero fazer uma oração por todos nós nessa noite, depois eu vou abrir para perguntas e comentários. Pode ser? Então vamos lá, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Pai, nós te conhecemos tão pouco, Senhor. O Senhor é um Deus criador. Nós olhamos para o céu, para as nuvens, olhamos para as estrelas, Senhor. A tua imensidão, o teu poder. Tua palavra diz que o Senhor conhece todas as estrelas pelo nome. O Senhor nos conhece. Tua palavra diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor não saiba. Tua palavra diz que o Senhor vela pela tua palavra para a cumprir. Este é o Deus que nós servimos e nós queremos te conhecer mais e mais e mais, Senhor, para que te conhecendo, nós possamos te temer com amor, Senhor, possamos reconhecer que o Senhor é Deus, reconhecer, Senhor, a tua majestade, a sua glória, Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, este é o teu nome, o Deus El Shaddai, Deus todo-poderoso. Senhor, e nós estamos diante, Senhor, de uma situação complicada, de pandemia. Nós estamos invocando o nome do Deus Todo-Poderoso. O Senhor pode sim, Senhor. O Senhor cumpre os teus propósitos, Senhor. Pai, revelando, Senhor, o iníquo, o injusto, Senhor, os maus e também trazendo o melhor das pessoas, a solidariedade, Senhor. Mas, Senhor, nós não entendemos por que a pandemia vem, mas no meio da pandemia o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. O Senhor prepara o emprego, o Senhor cura a nossa enfermidade, o Senhor abençoa os nossos queridos. Nós estamos orando pelo nosso entorno, pelo nosso próximo, Senhor. Estamos orando pelos nossos queridos, nossos familiares. Estamos orando por nós, para que a nossa fé possa crescer, Senhor. Para que o Senhor, olhando para nós,
o Senhor possa extrair uma fé genuína do nosso coração, ainda que ela seja pequenina, que ela possa te agradar, Senhor. Ela possa, Senhor, conectar, Senhor, e trazer luz para que a nossa vida seja como a tua palavra diz, como amanhã, a luz da manhã que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, Senhor. Livra-nos da escuridão, livra-nos de não saber em que tropeçamos, Senhor, porque esta é a vida daquele que não tem a Ti como Deus. Mas, Senhor, dá-nos uma vida em que o Senhor brilhe a Tua luz em nós e nós possamos ser esse reflexo, Senhor. Cada um dos meus queridos que está participando agora, ouvindo essa palavra, abençoa o seu lar, abençoa suas mentes, os seus corações, tira todo o medo, remove o medo, Senhor, o pavor desse vírus, Senhor. Tira, Senhor, isso agora, traz a Tua paz e a confiança de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é Deus Todo-Poderoso e nós invocamos e reconhecemos, Senhor, este poder sobre nós e pedimos, Senhor, acampe os Teus anjos ao nosso redor, que o Senhor coloque a Tua proteção, o Teu escudo ao nosso redor, Senhor, dos nossos queridos, da nossa família, dos nossos filhos, Senhor. Senhor, acende a Tua lâmpada, Senhor, para nós, Senhor, que ela possa brilhar, Senhor, nas nossas casas, Senhor, e nos guardar, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor Jesus. E se nós tivermos que passar por situações difíceis, esteja conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, confiados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.